a, a função, né, como é que fica o gráfico da equação do segundo grau, né, da função do segundo grau, mas já que, né, agora tá tranquilo, né, para mim passar, né, o conteúdo completo para vocês, então eu vou fazer algumas questões, então, para a gente aplicar o que a gente viu, né, na nossa última aula, né, a fórmula de Bhaskara, para a gente resolver, né? Porque na aula passada a gente eu só mostrei para vocês as fórmulas, né? Eu não fiz muito exercício com vocês, né? Então hoje a gente vou fazer algumas questõezinhas e aí aí se der tempo a gente vê um pouquinho de como funciona o gráfico, tá? E aí mais para frente eu vou voltar naquele assunto, né, que eu tinha falado com vocês que era sobre aquele outro método de resolver, tá? Eu vou deixar ele para depois que a gente fizer tudo isso daqui. Aí beleza. Eu vou pegar algumas questões aqui, eu vou resolver com vocês algumas, né, para vocês se lembrarem, tá? E aí o resto eu vou deixar para vocês resolverem, né, para vocês treinarem um pouquinho, tá? Eu não lembro exatamente, eu acho que a gente não chegou a resolver muitas questões, né? Se não me engano, eu tinha deixado só um pouquinho para vocês resolverem, né? Aí, tá. Aí, ok. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? É, as formulinhas, né? Que a gente tem que usar, né? Para vocês se lembrarem, né? Primeiro a gente tem aqui, a gente tem o delta, né? Que é a primeira fórmula que a gente usa. Que a gente tem b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Aí depois a gente vai para essa outra fórmula que vai resultar para a gente em duas raízes, né? No máximo duas e no mínimo zero, né? Que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí, ok. Aí aqui a gente tem a primeira questão, né? A primeira questão a gente tem aqui. A gente tem x ao quadrado menos 5x mais 6, né? E aí ele já deu a resposta aqui para a gente, né? A resposta é 2 e 3, né? Então, se a gente chegar nisso daqui é porque a gente está certo. Aí a gente tem que o nosso A vai ser 1, né? Então a gente anota aqui A é igual a 1. Nosso B é igual a menos 5. E o C é igual a 6. Beleza, né? Aí tudo que a gente tem que fazer é simplesmente substituir na fórmula agora, né? Então, a gente vem aqui, a gente coloca aqui delta, que é igual a b ao quadrado. Então, a gente vai ter menos 5 ao quadrado aqui. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Vezes 1 vezes 6. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 6 é 24 e 5 ao quadrado vai dar 25. Então, o nosso delta é 1, né? E aí, raiz de 1 é 1. Então, vai facilitar bastante a nossa conta. Aí, ok. Aí, passando aqui para o outro lado, então a gente vai ter x é igual a menos p. Então, a gente vai ter menos menos 5. Menos menos 5. Mais ou menos
Raiz de 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Né? Então, a gente tem aqui, então, a gente vai ter duas possibilidades, né, como a gente tinha visto. Como essa equação aqui, né, ela tem termos, então a gente vai ter duas raízes, né? Então, a gente vai separar aqui em duas. A gente separa uma para quando ela for positiva e a outra para quando ela for a subtração, né? Uma para adição e outra para subtração. Então, a gente vai ter aqui x1, que vai ser igual a 5. 5 mais 1, né, que vai dar 6 sobre 2. 6 sobre 2, que vai dar 3. Aí, do outro lado, a gente vai ter o nosso x2, que vai ser 5 menos 1, que vai ser 4 sobre 2, que vai dar 2. Então, as raízes que a gente achou aqui agora foram 3 e 2, que é exatamente a resposta que ele colocou aqui. Ó. Então, tá corretíssimo essa nossa resolução aqui, tá? Essa daqui é só uma revisãozinha, né? Acho que deve estar bem tranquilo para vocês. Essa primeira parte é basicamente, né, aplicar as fórmulas, né? Por isso que depois que a gente terminar de resolver esses probleminhas aqui, né, eu já vou começar a mostrar para vocês como é que a gente aplica isso no gráfico, né? Aí que começa a ficar mais interessante as coisas. Aí, ok, então. Vamos ver a segunda, aí depois eu vou deixar vocês resolverem. Então, aqui, então, agora a gente tem, na questão 2, a gente tem x ao quadrado menos 8x mais 12. Né? Então, aqui a gente tem a igual a 1, b igual a menos 8 e c igual a 12. Né? b igual a menos 8 e c igual a 12. Aí aqui de novo, né, como a gente tem todos os termos, né, positivos, a gente vai ter, né, duas raízes. Né? Então, o nosso delta, a gente já sabe que o nosso delta ele provavelmente não vai ser negativo também. Então, a gente tem aqui b ao quadrado, que vai ser 8 menos 8 elevado ao quadrado, que vai dar 64. 64 menos 4 vezes 1 vezes 12, que vai dar 48. Aí 64 menos 48, não esqueci de colocar uma perninha aqui. Aí isso daqui vai dar então para a gente 16, né? Então o nosso delta ele vai ter raiz igual a 4. Né? Então, né, agora quando a gente vier aqui para o x, a gente vai ter menos b, então a gente vai ter menos 8, né? Que vai dar mais 8. Então, eu não vou nem colocar o menos aqui. A gente vai ter menos com menos, que vai cancelar, então vai dar mais. Então, a gente vai ter 8 mais ou menos raiz de 16, que é 4. Né? Tudo isso sobre 2. 2 vezes 1 é 2. Então, aí eu posso simplificar, né, aqui, isso daqui com isso daqui, com isso daqui também. Então, eu vou ter, então, 4 mais ou menos 2. Então, eu vou ter dois resultados aqui, né? O meu x1 e o meu x2. Meu x1 vai ser 4 mais 2, que vai ser 6. E o meu x2 vai ser 4 menos 2, que vai dar 2.
Aí é isso, né? Encontramos nossas duas raízes, tá? É, alguém tem algum problema com essa visãozinha aqui ou por enquanto tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Ok, então. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês resolverem, né? Eu vou, tipo assim, eu vou deixar para vocês resolverem aqui uns 10 minutinhos, tá? Essas aqui. Resolvam quanto der, né? Porque senão, se eu for ficar resolvendo isso daqui, né, a gente vai ficar até o final da aula resolvendo essas questões. Então, vão resolvendo, tá? Até onde der, aí daqui 10 minutinhos eu venho e corrijo, tá? Com vocês. Aí qualquer dúvida sobre a aplicação, né, desse método, vocês podem tirar dúvida comigo, tá? Aí, né, daqui a pouquinho, né, eu também vou explicar a importância desse método para a elaboração do gráfico, tá? Porque esse daqui é um dos métodos fundamentais para a gente poder aprender a construção do gráfico, porque sem ele a gente não consegue construir, tá? Por isso que eu estou enfatizando vocês treinarem essa aplicação aqui, tá?
E aí, gente, conseguiram? Tá tranquilo? Sim, professor. Ok, então. Eu vou resolver até às 6, né? Tá? Só para a gente poupar tempo, daí eu já começo a outra parte. Aí eu vou deixar das 7 até a 10 só para vocês treinarem depois, tá? Só para não ocupar muito nosso tempo aqui. Porque senão a gente vai ficar uns 30 minutos aqui só resolvendo esses exercícios. Então, beleza. E também, né, não tem muito segredo, né, para resolver eles, né? Bem tranquilo. Então, beleza. Na 3, né, então a gente vai ter que b ao quadrado, a gente vai ter, então, delta, né, é igual a b ao quadrado, que vai ser igual a 4. Né? Então, a gente tem 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Então, aqui a gente vai ter mais 32, né, por causa do menos. Então, a gente tem 32. Então, a gente vai ter nosso delta sendo 36. Né? A raiz de 36 é 6. Então, a gente tem aqui x, que é igual a... A gente vai ter aqui, então, menos 2, mais ou menos 6, né? Mais ou menos 6 sobre 2. Aí eu divido o 2 por esse e por esse. Se vocês entenderam o que eu fiz aqui, não, eu só separei os dois em fração e dividi, tá? Eu estou fazendo só direto para a gente otimizar o nosso tempo aqui. Então, a gente vai ter menos 1, mais ou menos 3. Né? Agora, dividindo isso daqui em duas partes, a gente vai ter nosso x1 sendo menos 1 mais 3, que é igual a 2. E nosso x2, que vai ser menos 1 menos 3, que vai dar menos 4. Ok. Essa aqui, então, é a resposta da 3. Só um pouquinho. Aí, beleza. Agora 4, então. Espera só um pouquinho, eu vou deixar as letras aqui, na verdade. Aí, então, na 4, a gente vai ter o A igual a 1, né? Aqui. A igual a 1. O B vai ser igual a menos 5. E o C é igual a 8. Então, B ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, né? Que vai ser 25. Menos 4 vezes 1 vezes 8. Né? Então, a gente vai ter 25 menos 32. Aí isso daqui vai dar menos 7, que vai ser um número negativo. Né? E aí isso daqui vai cair naquela regrinha lá que eu falei para vocês, que quando a gente tem um número negativo, ele não vai ter nenhuma raiz. Né? Então, né, a resposta para essa nossa questão é que ele não possui valores reais, ou o conjunto dele é vazio, né, igual ele escreveu aqui. Tá? Então, a nossa 4 acaba aqui, para facilitar, né, nossas contas. É sempre bom, né, a gente se manter atento àquelas regrinhas que eu passei, porque, né, facilita muito nossas contas, né, é, nesses, nesses casos assim, né? Aí, beleza. Aí, na 5 aqui, então, a gente tem A igual a 2, B igual a menos 8 e C igual a 8. Aí, beleza. Aí, aqui, então, a gente vai ter menos 8 ao quadrado, que vai dar 64. Né? A gente tem aqui 64. Menos 4 vezes 2 vezes 8. Então, a gente vai ter 4 vezes 2 vai dar 8,
Então, a gente vai ter 8 vezes 8, que vai dar 64 também. Então, o nosso delta é zero. E aí, se o nosso delta é zero, a gente cai naquela questão, naquela... naquela... Ah, esqueci a palavra agora. A gente cai naquela questão de que, né, a gente vai ter duas raízes, mas elas são iguais, né? Então, tecnicamente, tem uma raiz só, né? Então, aqui a gente vai ter menos b, que vai ser 8, mais ou menos zero, né? Dividido por 2 não, né? Dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, dividindo 8 por 4, então a gente tem que a nossa raiz vai ser 2, né? Essa daqui vai ser a única raiz que a gente tem no número 5. Então, acaba aqui também, né? Aí, beleza. Aí, agora, para a última que nós vamos fazer aqui, a sexta. Então, a gente vai ter que o nosso A é 1, o nosso B é menos 4 e o nosso C é menos 5. Aí, beleza. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado vai ser 16, menos 4 vezes 5, que né, na verdade vai dar mais aqui, então a gente vai ter 16 mais 20, que vai dar 36 novamente, né, que vai ter 6 como raiz, né? Então, a gente tem aqui x, que é igual a menos b, que vai ser menos 4, então a gente tem 4 aqui, 4 mais ou menos 6, né? Tudo isso aqui dividido por 2 vezes 1, vai dar 2 só. Então, a gente divide esse daqui com esse daqui, e esse daqui. Então, a gente tem 2 mais ou menos 6. A gente divide isso daqui em 2. Aí, nosso x1 vai ser 2 mais 6, que é 8. Opa, escrevi errado. E x2, que é igual a 2 menos 6, que vai dar menos 4. Aí, ok. E é basicamente isso daqui para esses exercícios, né? Aí, quem sentir vontade, não é obrigatório, tá? Não precisa entregar nem nada. Quem sentir vontade, termina de fazer esses exercícios, né? Das 7 até a 10. Tá? Daí, qualquer dúvida, pode me perguntar depois. Mas, por enquanto, disso daqui que a gente viu até agora, tá tudo tranquilo para vocês? Ficou alguma dúvida? Se ficou, agora é hora de tirar, tá? Porque a gente vai passar por a próxima parte agora, que isso daqui é muito importante ter em mente, tá? Para mim, de boa, professor. Ok, então. Então, vamos ver agora como que é a cara do gráfico, que é originado por uma função de segundo grau, né? E mantenham isso daqui que a gente fez agora em mente, tá? Porque isso daqui é uma das partes essenciais, né, para a gente poder montar esse gráfico, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, ó. O gráfico de uma função de segundo grau, deixa eu pegar um mais bonitinho. Ele tem, ele tem mais ou menos essa cara aqui. Vou pegar esse daqui. Ele tem mais ou menos essa cara aqui, né? Diferente da equação da função de primeiro grau, né, que era uma reta, isso daqui vai ser uma parábola, né? É o nome desse U, né, que ele faz aqui, que ele forma. Isso daqui é uma parábola, tá? Isso aqui é o nome dessa curva que ele forma, tá? E aí, né, a gente tem, igual na função de primeiro grau, né, para o gráfico da função de primeiro grau, a gente tem algumas regras, né, que a gente pode definir antes, né? Aí, quais são essas regras, né? Eu vou até pegar aqui que esse materialzinho aqui é muito bom que ele já enumera aqui, só que o problema é que ele enumera lá embaixo. Só um pouco.
Tá. Ó, a gente tem essas regrinhas aqui, ó. A gente tem que, eu vou até aproximar um pouquinho para vocês verem melhor. Ó, a gente tem que, né, é o formato, né, que a gente tinha discutido antes, né? A gente tem a vezes x ao quadrado mais bx mais c, né? Aí, igual a função de primeiro grau, né, que eu tinha falado para vocês, né, que mais ou menos, né, a gente poderia dizer que o índice A, né, que multiplica o nosso x, né, que é o cara que manda na função, né, é ele que vai ditar, né, qual que vai ser o formato, né, da figura. Né? É a mesma coisa aqui, porque ó, aqui se o nosso A for positivo, o nosso U vai ser para cima, né? O nosso U, né, da parábola vai ser para cima, e se o nosso A for negativo, o nosso U da parábola vai ser para baixo, tá? Isso daqui é muito importante, né, para gente poder desenhar, né, para a gente poder conectar, né, os pontos certinhos e o vértice também, né? Aí o vértice, né, já que eu já estou aqui nesse assunto, o vértice é uma coisa muito importante para a gente tem que saber, que é uma outra continha que a gente vai precisar saber fazer também, que é uma variação da equação de segundo grau, tá? Que é, opa, esqueci de apagar aqui, que é isso daqui, ó. Aqui na parábola, vou pegar esse daqui mesmo. Aqui, ó, aqui ele está indicando, ó. Aqui a gente tem esse V. Esse daqui é o V de vértice. Porque aqui na parábola, né, ele faz esse U, e aí, bem no meio desse U, vai ser onde tá o vértice dele, né? Então, a gente tem algumas coisinhas que a gente precisa saber antes de conseguir montar essa equação, esse gráfico. Que é o seguinte, primeiro, ó, eu vou escrever aqui para vocês. Ó, primeiro de tudo, né, quando a gente vai montar o gráfico, o que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa saber se ele aponta, se ele vai estar virado para cima, a concavidade dele, a gente chama, na verdade, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente chama aquele buraco, né, vamos colocar assim, aquele buraco do U de concavidade, tá? A gente tem que saber se a concavidade é para cima ou para baixo. Aí, né, aí vocês fazem para a gente fazer com a regrinha, né? Com o A maior que zero ou A menor que zero, tá? Essa daqui é a primeira regrinha. Aí, a segunda coisa que a gente tem que fazer é a fórmula de Bhaskara. Porque a fórmula de Bhaskara, o que ela apresenta para a gente? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. A fórmula de Bhaskara, ela, né, ela apresenta as raízes da equação, né? Como eu tinha falado para vocês, ela apresenta as raízes da equação. E aí, né, aí vai ter uma variação para cada uma daquelas regrinhas que eu falei, né? Mas para geral, que é quando ela tem duas raízes reais, assim, vamos supor que eu tenho uma parábola que a raiz dela que ela tem duas raízes, 1 e 2. Eu vou fazer só esse desenho aqui. Isso daqui não está totalmente certo, tá? Mas só para vocês verem para que serve, tá? Né? Então, as raízes da minha equação de segundo grau é 1 e 2. Isso daqui significa, então, que a minha parábola ela vai passar... Opa, peraí que isso daqui ficou bem feio. Isso daqui vai passar mais ou menos assim, né? O meu U vai vir aqui e vai passar por esses dois pontos, né? Então, meu U vai estar... eu vou ter um ponto aqui e um ponto aqui. Então, obrigatoriamente, né? Eu vou... Tipo, a minha parábola ela vai cortar
o meu eixo nesses dois pontos, né? Isso aqui ficou bem feio aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que é esse negócio. Aqui, ó, aqui ele exemplifica um pouco melhor, né? Um desenho bem melhor, né, que o meu, que é... Não, não é esse daqui, não. Peraí, deixa eu achar. Aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, a parábola está cortando aqui, ó, no -2 e no 2, né? Que são exatamente as raízes dessa equação de segundo grau aqui, ó. Então, a parábola vai vir aqui e cortar esses dois, né? E aí, ela está pegando bem aqui, né? No -4. Aí isso daqui é uma outra coisa muito importante da gente saber, né? Que é o seguinte, ó. Vou continuar aqui a escrever, né, as nossas regrinhas. Peraí. Ó. Aí, né, a segunda regrinha. A segunda regra, né, é calcular, encontrar as duas raízes. Encontrar as raízes da equação. E aí depois, a gente precisa encontrar onde que a nossa parábola vai intersectar o eixo Y, né? Que é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó, por exemplo. Aqui ele passa no eixo Y aqui no 2, aqui ele passa no eixo Y no -4, aqui ele passa no eixo Y no 4, por exemplo. Então, para quase todas não, na verdade, quase todas não, em todas as funções, além da nossa parábola, ela cortar o eixo X, ela também vai cortar o eixo Y em algum ponto, né? E aí, como é que a gente faz para descobrir isso? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A gente faz isso daqui, ó. O ponto que intersecta o eixo X, né? É bem simples. O que a gente faz aqui é simplesmente considerar o x igual a zero. Então, fazendo o x igual a zero, a gente encontra o ponto que ele vai passar pelo y, né? O que normalmente vai ser é só a gente considerar o c, né? Porque se a gente fazer o x igual a zero, a única coisa que vai sobrar é o c. Então, né, a gente só precisa considerar o c aqui, ó. Então, para a nossa terceira condição. A terceira condição vai ser considerar o coeficiente C como sendo o ponto em que a parábola corta o eixo X, o eixo Y, tá? Provavelmente isso daqui tá sendo bem confuso para vocês por enquanto, tá? Mas, né, na hora que eu for montar um gráfico, vocês vão perceber como isso aqui é bem simples até. Aí, o último passo, que é um pouquinho o mais complicadinho, é a coordenada do vértice, né? Que a coordenada do vértice ela pode coincidir com sendo o C, né? Com sendo o C não, com sendo o coeficiente do eixo Y. Pode ser ou pode não ser, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa daqui, ó, nessa daqui, o meu vértice vai ser aqui, ó. Vai ser isso daqui, porque o meu vértice é exatamente o meio da minha parábola, né? Às vezes pode ser o mesmo valor, às vezes pode não ser, né? Então, por isso que a gente sempre tem que fazer o cálculo para poder confirmar, né? Aí, né? Eu vou pegar esse daqui. Aí a gente faz esse cálculo aqui, ó. Né? Porque assim, isso daqui a gente vai achar um x e um y que vai dar para a gente um ponto, né? E, né, como eu tinha dito para vocês,
quando a gente estava vendo o gráfico da função de primeiro grau, que, né, para a gente formar um ponto, a gente precisa de duas coordenadas, né? Então, aqui a gente vai achar um x e um y, que vai dar exatamente a coordenada que o nosso vértice vai passar, né? Então, a gente vem aqui, faz esse cálculo e pronto, achou o vértice. É só isso. Pode ser um pouquinho, né, chatinho de fazer a conta e tal, mas na maioria das vezes não vai ser, né? Porque é uma conta bem simples. É uma variação da fórmula de Bhaskara, né? Se vocês perceberem aqui, ó. A gente tem o menos b sobre 2a aqui, a gente tem o delta, entendeu? A gente tem, né, é originado a partir da fórmula de Bhaskara, tá? Aí, então, a gente tem essas quatro condições, né? Da nossa quarta condição aqui sendo encontrar o vértice. É basicamente isso daqui, ó. Aí agora, então, eu vou pegar aqui um desses exemplos para me mostrar para vocês, né, como é que a gente faz isso daqui, tá? Provavelmente isso daqui vai ser um pouquinho mais complicado para vocês do que foi o da, o da, da de primeiro grau, né? Porque, né, isso daqui é realmente um pouquinho mais complicado, mas não é nada impossível, tá? Com algum tempinho a gente vai conseguir calcular tranquilamente. Aí, beleza, ó. A função que eu peguei foi essa daqui, ó. Hx ao quadrado, hx, ele colocou hx aqui, mas considera como sendo y, tá? Eu vou até colocar aqui por cima, na verdade. É que você não precisa necessariamente usar f de x, né? Você pode usar outra letra também, mas eu vou tirar aqui só para não confundir vocês. Beleza. Isso deixa eu colocar aqui também. Beleza. Aí aqui a gente tem, então, a gente tem menos x ao quadrado mais x mais 2, né? Aí, beleza. Aí, o primeiro passo aqui, então, a gente tem que saber se a nossa concavidade vai ser para cima ou para baixo, né? Aí, como o nosso A aqui é menor que zero, né? Menos 1, porque o nosso A é menos 1, então a gente tem menos 1 menor do que zero, né? Aí, beleza. Né? Então, a nossa concavidade vai ser o para baixo, que assim, vai ser mais ou menos isso daqui, né? Aí, né, o segundo passo, então, é fazer a fórmula de Bhaskara, né? Encontrar as raízes da função, né? Que é basicamente, deixa eu usar daqui, que é, né, calcular a fórmula de Bhaskara, né? Aí eu vou fazer isso daqui rapidinho, né? Só para, já que não é o nosso objetivo, aqui agora, né? Já para mim que eu só quero mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai ter, então, ó, o nosso delta. Eu já vou calcular o delta, né, para quando eu for usar para o vértice, né? A gente tem aqui o delta, que é igual a b ao quadrado, então a gente vai ter 1 mais 4 vezes 2 vezes 1, né? Então a gente vai ter 1 mais 8. Então o nosso delta é 9. Tá? Aí então a gente vai ter aqui, ó, x, que é igual a menos 1, mais ou menos 3. Opa, menos 1, menos sobre menos 2. Aí beleza. Aí, então aqui eu vou ter x1 sendo menos 2, quer dizer, menos 2 não, vai ser menos 1. Aí eu vou ter o meu x2 vai ser 2. Eu fiz de cabeça aqui, tá? Mas né, eu vou ter essas duas saídas aqui. Menos 1 e 2. Aí, beleza.
Ok. Descobri agora o meu segundo passo, né? Aí agora eu tenho que considerar o meu coeficiente C como sendo o ponto que a parábola corta o eixo X. Então, é, é, vai ser, vai ser 2. Então, a minha parábola vai cortar o eixo X no 2. Aí agora a gente tem que saber se o 2 vai ser o vértice ou se vai ser ou se o vértice vai ser em outro lugar, né? Aí, para a gente fazer isso daqui, então a gente faz aqui, ó, a gente vai fazer a nossa fórmula aqui, né? A gente vai encontrar o nosso ponto, né? Então a gente tem aqui, ó, puxar uma setinha aqui. A gente tem x sendo b menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, que vai ser, eu vou colocar aqui, menos 1 sobre 2 vezes menos 1, né? 2 vezes menos 1. Então, o meu x vai ser meio, né? 1 sobre 2. Aí, o meu y, agora, o meu y, eu vou ter, eu vou colocar aqui embaixo, na verdade. O meu y, eu vou ter, né, o meu delta, que é 9, então eu vou ter menos 9, sobre 4 vezes menos 1. Aí, então, eu vou ter 9 sobre 4. Na maioria das vezes, o vértice vai dar esses números aqui meio estranhos, né? Uma coisa, né, que eu vou falar para vocês é que o vértice, na maioria das vezes, ele não é tão necessário assim, né? Só estou mostrando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de que ele existe, né? Mas na maioria das vezes ele não é muito necessário, né? Ele é uma coisa um pouco mais à frente. Mas estou mostrando ele só para vocês verem que ele existe, porque às vezes ele pode ser útil, né, para vocês poderem se localizar melhor, né? Porque às vezes é meio confuso de você saber onde que vai ficar ali exatamente, né, o centro da sua parábola, né, onde que você vai encaixar certinho. Porque às vezes quando você está fazendo na mão, é meio chatinho, né, você fazer esse tipo de coisa, né? Então, é bom para você saber. Aí, beleza. Né, com todas essas informações aqui na mão, então a gente pode montar, né, o nosso gráfico agora, né? Então, a gente vai ter que, a gente vem aqui, coloca os nossos eixos, né? A gente tem aqui, então, ó, o eixo Y e o eixo X. Aí o nosso primeiro passo, né? Aí eu venho aqui e vou marcar o ponto que a minha parábola vai interceptar o eixo, o eixo Y, né? Que vai ser no 2. Então eu venho aqui e marco 2. Aí o meu X minhas raízes são menos 1 e 2. Então aqui é menos 1. E 2. Só deixa eu conferir aqui rapidinho um negócio. Qual que eu tinha pegado mesmo? Era. Peguei a H igual. Ah, tá. Tá aqui. Aí, beleza, né? Aí, como a minha parábola vai ser para baixo,
né? Ela vai ser o virado para baixo. Na verdade, para essa daqui, eu não vou nem considerar o vértice, tá? Não vou nem considerar o vértice, porque senão vai ficar... Eu vou só complicar vocês. Ó, ó, esquece... tipo, deixa anotado nessas coisinhas do vértice, eu imagino que vocês tenham anotado, mas a gente não vai utilizar isso aqui agora, tá? Eu não quero confundir muito a cabeça de vocês. Se houver necessidade para a gente utilizar o vértice depois, eu volto nele, mas por enquanto não vou usar não, tá? Acho que vai ser desnecessário. Aí tá. Aí beleza. Aí a nossa parábola, né, como a gente viu aqui, o nosso A é menos 1, então ela vai ser virada para baixo, né? E aí, o que você tem que fazer é basicamente fazer o U aqui. Aí como, na verdade, isso daqui ele vai cortar um pouquinho para cá, vou colocar um pouquinho mais para cima. Ó. Ó. Nesse caso aqui, ó, como ele corta o... Como eu tenho duas raízes positivas, quer dizer, duas raízes reais, né? Que é o x igual a menos 1 e o x igual a 2, e a minha parábola está virada para baixo, né? Então, a bundinha da minha parábola, né? Esse daqui, a bundinha da minha parábola, ela vai tocar, então, o meu eixo y, né? Porque, né, eu vou ter... Eu tenho um de cada lado, né? Quando eu tenho um de cada lado, é muito provável que ela vai tocar o meu eixo y desse jeito, tá? Então, ela vai ser mais ou menos assim. Peraí que tá ficando meio feio, meio torto. Vai ser mais ou menos isso daqui, ó, tá? Vai ser mais ou menos isso daqui. Entendeu? Tá meio torto, né? Mas imagino que deve estar dando para vocês visualizarem, ó. Porque, ó, aqui ele vai passar aqui, né? Aqui no menos 1 e aqui no 2, ó. Tá cortando o meu eixo x no menos 1 e no 2. E tá passando aqui, ó. Também tá cortando o eixo y, né? Aqui no 2, tá? Tá passando aqui certinho, ok? Então, vai ser mais ou menos isso daqui, tá? Aí pode variar, né? É que esse que é o problema, né? Nesse caso aqui, ele foi muito favorável para a gente, né? Porque, assim, pode ter casos que a minha parábola não vai tocar exatamente desse jeito, às vezes ele está um pouquinho para a esquerda, né? Por exemplo, eu vou até mostrar aqui, eu vou mostrar aqui esse... Ó, eu vou apagar aqui, aí eu vou mostrar para vocês, ó. Porque, ó, né, a gente teve esse caso que ele foi muito favorável para a gente, né? Porque ele veio aqui, ele cortou, né? Eu fiz esse exemplo aqui, né? Ele veio aqui, ele cortou menos 1, aí ele passa pelo 2 e ele passa pelo 2 aqui, ó. Aí, ó, né, diferente do meu desenho, né, que tava horrível, aqui ele mostra melhor, ó. Aqui não é exatamente a bundinha que corta, né, o 2. É que assim, ó, aqui é para isso que serve o vértice, né? Mas eu vou deixar isso para talvez na próxima semana, só para não confundir muito vocês, porque é isso que é importante, né? O vértice, ele mostra para gente onde vai estar exatamente do, o meio da nossa parábola, né? Que nesse caso aqui tinha dado 9/4. 9/4 vai ser ah, mais ou menos 0,36, alguma coisa assim, e 1/2, né? Então, ele ia cortar mais ou menos aqui, assim, né? Ia ter os pontos aqui, que iam vir aqui e iam fechar bem no meio, né? Então, por isso que eu tinha falado, às vezes coincide de onde a minha parábola corta o eixo X, né, ser no mesmo lugar do vértice, mas não necessariamente, né? Por exemplo, nesse caso aqui, não foi exatamente no mesmo lugar. Ele tá um pouquinho para a esquerda, se vocês separarem aqui, né?
Então, né, por isso que o vértice é muito importante, para vocês não fazerem errado. Mas também não está completamente errado fazer daquele jeito, né? Se você, né, não sabe fazer o vértice ainda, ou né, não viu ainda. Né? Aí, beleza. Deixa eu ver um outro exemplo aqui, ó. Aí aqui, ó. Aí tem vários fatores, né? Que são uns fatores que eu gostaria de abordar com vocês, que é o seguinte, né? Só deixa eu ver. Acho que ele enumera aqui, só para mim ir falando deles em ordem cronológica com vocês. Um pouquinho. Peraí. Não tô achando aqui. Tá, tanto faz. É o seguinte. Que a gente tem três. Sim, acho que na verdade tá um pouquinho para cima. É aqui, ó. Assim, né? Tem esse negócio da concavidade da parábola, né? Que, assim, ela pode, nem sempre ela vai estar exatamente ligada nos seus eixos, né? Pode ser que ela esteja assim, ó, ela nem esteja tocando o seu eixo Y, tá? O seu eixo Y não, o seu eixo X. Aí, por quê? Por que que isso aqui pode acontecer, né? Que é o seguinte, ó. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, em que a parábola ela não toca o eixo X, é porque ela não tem nenhuma raiz real, tá? Porque, ó, se a gente vir aqui, ó, e fizer o delta disso daqui, ó, a gente faz o delta disso daqui, ó. A gente faz o delta e a gente vai ter, a gente vai ter 3 ao quadrado, que vai dar 9, menos 4, vezes, opa, vezes menos 2, vezes menos 2, né? Então, aqui eu vou ter 9 menos 16, que vai dar menos 5, né? Então, o meu delta vai ser menos 5. Ou seja, a gente não tem raízes reais, né? E aí, quando eu não tenho raízes reais, não tem como a minha parábola cortar o meu eixo X, né? Então, ela vai cortar só o meu eixo Y, tá? Então, a gente tem algumas situações, né, em que o meu gráfico ele vai mudar um pouquinho, né? Por exemplo aqui, né? Quando ele não tem pontos no eixo X para cortar, ele vai ficar ou acima ou sobre ele, né? Por exemplo, se não me engano, tem um outro aqui. Não, tá. Aí beleza, tá? Aí ele vai variar, né? Aí nesse caso aqui, ele tá para baixo, né? Porque a minha concavidade, né? Ela é virada para baixo, né? E o meu C é menos 2. Mas, por exemplo, se o meu C fosse 2, aqui, por exemplo, ia estar mais ou menos assim, ó, minha parábola. Ela ia estar mais ou menos assim. Ela está mais ou menos assim, né? Então, só tem que saber identificar, tá? Aí, né, esse daqui é o caso de quando não existe raiz na minha equação, né? Aí tem o caso de quando existe só uma raiz na sua equação, né? Que é esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, tá? Quando eu só tenho uma raiz na minha equação, a bundinha da minha parábola, ela vai obrigatoriamente estar no meu ponto onde é a minha raiz, né? Por exemplo, aqui, né, a raiz dessa equação aqui é 1, né? Então, como a raiz dessa minha equação é 1, a minha parábola ela vai vir e ela vai ficar exatamente no centro, vai ser
onde é a raiz da minha equação, tá? Então, tem essas duas regrinhas, tá? Eu vou anotar aqui para vocês, daí vocês anotam certinho, tá? Que são essas regrinhas, né, que descrevem aqueles casos especiais que a gente viu, né, da equação de segundo grau, né? E quando a gente vê isso daí e vai montar graficamente, o nosso gráfico também vai mudar, né? Então, a gente tem esses dois casos, ó. Primeiro caso, ó, não existe raiz real para a função. A parábola fica acima ou abaixo do eixo x, dependendo da sua concavidade, tá? Aí, o nosso segundo caso ela, ela vai ok. Aí é basicamente isso daqui. Essas aqui são as duas, os dois casos, tá? Aí a gente vai ver alguns outros casos mais específicos, né? Mas isso daqui são os que podem se repetir né? Pode se repetir mais vezes, né? Aí, beleza. A gente tem esses dois casos. E aí a gente tem uma equação de segundo grau que vamos chamar de padrão, que é essa daqui, ó. A gente tem, a gente tem y, que é igual a x ao quadrado. Só isso. Y é igual a x ao quadrado. Aí, o desenho da parábola que a gente vai desenhar é isso daqui, ó. Né? Para y igual a x ao quadrado, né? Como eu não tenho um a, quer dizer, eu tenho a que é igual a 1, então a minha parábola vai ser para cima. Aí eu tenho um b que é 0 e um c que é 0, né? Então, a minha parábola vai ser basicamente isso daqui, ó. Ela vai ser um u, né, que vai ir para cima infinitamente. Daí ela vai cortar o meu y no zero, né? E ela possui, né, tipo, todas as raízes reais de x, basicamente, né? Porque ela possui o conjunto inteiro de x. É basicamente isso daqui. Essa daqui é, tipo, a parábola padrão, né, que existe de equação de segundo grau. Só para mostrar para vocês. Provavelmente não vai ter nenhum exercício envolvendo ela, mas é basicamente isso daqui, né? O desenho dela vai ser basicamente isso daqui. Ela vai cortar exatamente no meio do nosso gráfico, tá? Aí, é mais ou menos isso daqui, né? Eu sei que é muita informação, né? Não sei se vocês conseguiram compreender tudo, né, agora, mas eu vou mostrar bastante coisa para vocês ainda, tá? Mas por agora, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa sobre como funciona algo que não ficou muito claro? Se quiser, eu posso tentar explicar de novo alguma parte, ou, ou ainda não, né? Professor, Sim, pode falar. eu teria uma pergunta. Tipo, se tem o desenho Uhum. dele e quer transformar na raiz, tipo, nos números, entendeu? Ah, você quer fazer Tipo, você diz inverso, entendeu? fazer o inverso, entendi. Por Uhum. exemplo,
Por exemplo, assim. Só um pouquinho. Deixa eu fazer o desenho. Não, na verdade eu vou pegar um pronto aqui, né? Porque senão o meu desenho é muito feio. Ó. Entendi o que você quer dizer. Eu vou pegar só um bom aqui. Você diz, por exemplo, ele te deu, né? Eu finge que não tem essa equação aqui, né? Ele te deu só o desenho Aham. assim, né? Aí Isso. você quer saber como que você faz o inverso, é isso? Isso mesmo. Transformar naquele de cima, como se não existisse ele. Teria alguma maneira? Tem sim. Que é o seguinte, ó. Aqui, aqui a gente já. Eu vou até baixar aqui, né? Só pra gente tipo, não usar aquela ali como base, né? Aqui a gente tem o. A gente, né, como eu tinha falado, a minha parábola ela vai cortar exatamente onde são minhas raízes, né? Então, para essa daqui, eu sei que as minhas raízes são -2 e 2, né? Então, aqui, ó, eu sei que o meu x é x1, né, na verdade? O meu x1 é -2 e 2. Uhum. Opa. Aí, uma outra informação que a gente tem é que o meu c, né, o meu y é -4. -4 aqui, ó. Então, a gente tem que o meu c é igual a -4. Aí você tem duas formas de fazer isso, né? Uma é montar a equação a partir dessas informações, que é o seguinte, né? Você pode fazer isso daqui, ó. Que você sabe... Opa, eu coloquei errado aqui, na verdade, não é 4, é -4. Que é o seguinte, você sabe que se você substituir as suas duas raízes na sua equação, ela tem que dar zero. Ela tem que dar zero. Então você pode fazer o seguinte, ó. Você pega, vamos supor que você pega o formato original, né? Vou pegar aqui que eu tenho mais espaço. Você pega o formato original da equação de segundo grau, né? Que é basicamente ax ao quadrado mais bx mais c, né? Aí, tudo isso aqui igual a zero. Uhum. Aí, né, você sabe essas coisas aqui, só que você não sabe o A e nem o B. É o que você quer descobrir, né, para você poder montar a equação normal. Aí Isso. você vem aqui e substitui, né? Aí você escolhe qualquer uma das duas. Você escolhe ou o x1 ou o x2, né? Vai ser o seu x. Aí eu vou escolher o x2. Quer dizer, na verdade, os dois vai dar na mesma coisa, né? Porque, né, quando levar ao quadrado. Mas eu vou escolher o 2. Aí, então, eu vou ter aqui 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 4, 4a, né? Mais 2b menos 4, né? Que é igual a zero. Ah, não, na verdade, eu falei besteira, tá? Você tem que... é que a gente vai cair num sistema aqui, tá? Aí... né, esse daqui é o método mais difícil, tá? É porque esse daqui é o mais convencional, por isso que eu tô falando dele primeiro, tá? Uhum. Mas, né, aí esse daqui, a gente chegou nessa equação aqui com o x igual a 2, aí agora a gente vai fazer com o x igual a -2, tá? Aí quem a gente vai ter 4a, que é a mesma coisa. Aí aqui a gente vai ter -2b menos 4, que é igual a zero. Aí isso daqui vai ser um sistema, porque ó, a gente pode passar isso daqui para cá, né, e esse daqui também para cá. Aí a gente vai ter, na verdade, isso daqui, ó. Aí ele vai ser um sistema exatamente por isso, ó.
que é igual a 4, né? É igual a 4. Aí, beleza. Aí né, vem a pergunta. Você já viu como resolve o sistema? Você sabe resolver um sistema? Senão eu dou uma explicadinha rapidinho. Tô lembrada. Não? Então, um sistema é quando você tem isso daqui, ó. Ele não é muito difícil, né, de, de resolver, mas é quando você tem isso daqui, ó. Você tem duas equações com... pode ter várias incógnitas, né? Mas nesse caso aqui a gente tem duas, né? E você quer descobrir qual que é o valor dessas duas, né? Uhum. Aí tem vários métodos não, tem dois métodos que são mais padrão, assim, né, para resolver, que um deles é o método de substituição e o método de soma. Primeiro, o método de substituição, ele consiste em, por exemplo, eu pego essa primeira equação, aí eu falo, beleza, eu vou pegar essa primeira equação e eu vou isolar a minha letra A, né? Aí eu vou passar o meu 2 para outro lado, eu vou passar o meu 4 para outro lado, até eu deixar só o A, né? Mas esse método às vezes pode ser meio chato, né? Porque, por exemplo, aqui eu vou cair numa fração bem grande, né? Aí quando a gente tem esse tipo de caso aqui, é favorável a gente usar o método da soma, que é o seguinte, o método da soma a gente usa quando a gente quer anular alguma incógnita. Por exemplo, se eu pegar e somar essas duas equações, né, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso somar essas duas equações para me formar outra, uma terceira equação. Aí, se eu somar essas duas, né, eu somo essas duas. Aí eu vou ter aqui, ó, 4A mais 4A, eu vou ter 8A. Aí eu vou ter 2B menos 2B. Aí isso daqui vai anular. Então eu vou ter zero, né? Aí cumpri meu objetivo, entendeu? Porque eu anulei essa minha incógnita B. Então agora eu vou ter só uma, entendeu? Para mim poder trabalhar. Aí então eu vou ter 8A, que é igual a 8. Que é igual a 8. Aí, né, como eu só tenho uma incógnita agora, eu vou descobrir que o meu A é igual a 1. É isso, ó. Eu descobri que o meu A é igual a 1. Aí, para me descobrir qual que é o valor do meu B, eu vou vir aqui e substituir. Aí eu posso substituir esse valor do meu A em qualquer uma dessas duas. Porque daí, né, daí só vai sobrar o meu B. Aí eu venho aqui e substituo o A no lugar do 4. Aí eu vou ter aqui, ó, nessa primeira. Eu vou ter 4 mais 2B igual a 4. Aí quando eu passar o 4 para cá, eu vou ter 4 menos 4, que vai dar... Eu vou ter isso daqui, ó, 2B. Opa, 2B igual a 0. Né? Daí eu vou descobrir que o valor do meu B é igual a 0. Né? É basicamente isso daqui. Né? Eu dei uma explicação bem breve, né, do sistema, né, porque né, não tá na minha parte de eu passar isso, né, eu não sei que o professor que vai passar, né, mas ele tem várias aplicações, ele tem várias regrinhas, tá? Tipo, que você pode manipular essas equações para elas te darem, para você conseguir trabalhar com elas, né? Por exemplo, vou falar isso aqui rapidinho só, né, só para você saber que dá para você fazer isso. Ó. Por exemplo, quando você cai, se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, em vez de 2B, eu tenho aqui B só, eu poderia multiplicar essa primeira equação por 2 para mim, né, deixar igual esses dois termos aqui, entendeu? Para mim deixar aqui como 2B e aí aqui embaixo como menos 2B, para mim na hora que fosse somar eu conseguisse cortar, entendeu? Aí tem várias manipulações que você pode fazer com o sistema, tá? Mas aí provavelmente o professor que vai trabalhar isso com vocês vai explicar isso melhor, tá? Tá bom, Mas é entendi. basicamente, entendeu? Aí é basicamente isso, tá? Para você fazer o processo contrário, você provavelmente vai cair num sistema, vai ser esse processo meio chato, né? Mas dá para encontrar, né? Aí tem um outro método, deixa eu só ver se vai dar tempo. Tá, tem 3 minutos, eu vou tentar explicar rapidinho. Aí o outro método, né, que eu falei, é o seguinte, né? A gente pode fazer pelo sistema,
que é o método mais chato e complicado, ou a gente pode fazer pelo método que eu tinha de produtos notáveis, que é o seguinte, ó. Se vocês lembrarem da aula lá, que eu expliquei para vocês, lá de produtos notáveis, a gente sabe que para chegar em uma equação de segundo grau, a gente tem x, né? Por exemplo, x mais 1 elevado ao quadrado vai me dar uma equação de segundo grau, né? Aí a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Porque, ó, se a gente, né? Inclusive é um dos exemplozinhos que eu tinha passado para vocês, ó. Porque, ó, a gente tem as duas raízes aqui, ó, menos 2 e 2. A gente pega aqui, ó, x menos 2 vezes x mais 2. Né? É só eu substituir aqui. Aí, se eu fizer essa distribuição aqui, eu vou chegar exatamente nesse valor aqui, tá? Esse daqui é o método rápido e fácil. Eu só expliquei o outro, né, só para você ver que ele existe, mas esse daqui é o método rápido e fácil. Por isso que eu expliquei o processo de produtos notáveis, né? Para quando a gente chegasse nisso daqui, ficasse fácil para a gente saber como que a gente chega no reverso, né? Entendi. Entendeu? Aí é basicamente isso daqui. Aí se você tiver curiosidade, faz essa distribuição aqui, ó, para você ver que você vai chegar exatamente em x menos 4. X ao quadrado menos 4, que é o valor, tá? Meu professor de matemática da minha escola passou uma atividade desse jeito que eu perguntei pro senhor, que era do Aham. negócio para ir fazer a equação. Aí eu fiquei, professor, não Ah, entendi. entendi. Aí eu aproveitei a aula do senhor para perguntar isso. Não, mas tudo bem, eu imaginei mesmo que fosse por isso que você estava perguntando, mas agora você entendeu, né? Entendi. Aí é só para você, né, visualizar. Aí, por exemplo, rapidinho, né, só para você não se confundir, não sei, porque eu não sei que tipo de exercício que vai ter, né? Porque, ó, por exemplo, se cair nesse caso aqui, ó, que eu só tenho uma raiz, você vai cair num caso que você vai estar assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, a minha parábola, ela tá cortando no 2, então eu só tenho uma raiz. Então, eu vou ter provavelmente x mais 2 ao quadrado. Então, eu vou ter assim, ó, tá? Porque eu só tenho uma raiz. Aí vai ser provavelmente isso daqui, ó, tá? Ou, não, Uhum. na verdade, nesse caso aqui não vai ser. É que depende. É que, não, na verdade, tá, vai ser assim, mas é que desconsidera desse exemplo aqui, porque esse daqui tá errado, tá? Eu nem tinha pegado esse daqui para mostrar, porque esse daqui tá errado. Mas tá, Tá bom. tá? Mas vai ser mais ou menos isso daqui, tá? Só para você não se perder, tá? Beleza. Aí, então, é isso aí, tá? Já deu nosso horário, aí, mas qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida, pode me procurar lá no WhatsApp, pode me mandar pergunta que não tem problema, tá? Aí eu respondo quando der, tá bom? Professor, aqueles exercícios lá de descobrir a raiz que o senhor passou hoje no início da aula, é um PDF? Sim, eu vou passar no grupo. Ah, é isso que eu ia falar, porque eu queria Aham, treinar um pouco. Aí eu vi que tinha vários. tá. Aham, eu vou passar aqui, eu vou passar todos esses 3 PDFs, inclusive eles têm várias. Eles ilustram bem, né, como que faz o desenho do gráfico também, então pode ajudar bastante, né, quando vocês estiverem tentando fazer os gráficos, essas coisas assim, tá? Uhum. Ok, então. Então, obrigado aí por todo mundo que participou da aula hoje e até semana que vem, tá bom? Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, Até tchau. semana que vem. Tchau, professor. Tchau, Até professor. mais. Até semana que vem. Tchau. Tchau, professor. Tchau.